Então, vamos falar um pouquinho sobre salvação. E uma passagem bastante conhecida, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Vamos lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, nós vamos ver, é uma passagem bastante conhecida, uma passagem que fala sobre Zaqueu, sobre um homem muito rico, e a Bíblia fala que Zaqueu era um homem rico. E hoje nós podemos ver que a riqueza, ela restringe vários pontos da nossa vida, que nós podemos citar de riqueza na nossa vida. Então vamos à palavra de Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era esse um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso murmuravam, dizendo: o que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Senhor Deus e Pai, neste momento glorioso, Deus, olhamos para a Tua palavra e vemos a Tua grandeza, as Tuas maravilhas, Deus. Meu Pai, pedimos a Tua compreensão do Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja iluminando o coração da Tua igreja, Deus. Abre nossos olhos espirituais, nos dê discernimento, compreensão da Tua palavra. Fala com cada um de nós, Pai, porque a Tua palavra é viva e é poderosa para falar conosco e para, Senhor, fortalecer a nossa vida e transformar, regenerar e salvar, que na Tua palavra está o Teu poder. Nós cremos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vemos aí uma passagem bastante conhecida. Sabemos que Zaqueu era um homem muito rico. Zaqueu era um cobrador de impostos, um rico rejeitado. Era mais ou menos como se você fosse brasileiro e o Paraguai reinasse aqui no Brasil e você fosse um cobrador de impostos em favor do Paraguai, mais ou menos sem entender. Zaqueu era de uma nação, mas cobrava impostos para a sua nação, mas ele era do outro lado, ele era considerado um traidor. Zaqueu era rejeitado pelo povo judeu, pelo seu povo ali naquela época ali. Então Zaqueu, além de ele cobrar o imposto, ele não era um cobrador de impostos justo, ele era um trapaceiro, ele cobrava além do que era permitido, e com essa cobrança ele cobrava algo para beneficiar a sua vida financeira, para poder usufruir do suor das demais pessoas, do trabalho daquelas outras pessoas. Então Zaqueu, trazendo para os dias de hoje, Zaqueu era um cobrador de impostos desonesto, ele era. Mas ali a palavra de Deus fala que Jesus, ele ia entrando em Jericó, ele ia ali em Jericó. Mais atrás nós vemos, depois Jesus, quando ele cura o cego, Jesus passava pelo caminho de sentido a Jericó, e Jesus faz milagre, começa a fazer milagre na sua caminhada ali, ele já cura o cego de Jericó. E depois Jesus resolve entrar em Jericó. Mas aí Zaqueu sabia que Jesus iria passar por aquele lugar. Interessante que Zaqueu, sendo um homem rico, sendo um homem que ostentava de uma fortuna incomparável, Zaqueu tinha tudo. Por que Zaqueu, vendo assim nos dias de hoje, precisava de estar dentro de uma igreja? Por que Zaqueu precisava ser um crente, vamos dizer assim? Não lhe faltava nada.
bens materiais, não faltava nada, tinha dinheiro para comprar o que quisesse, tinha sua riqueza, tinha um emprego bom, era rejeitado pela sociedade, mas o que isso importava para ele? O que importava é que ele tinha dinheiro no bolso. E hoje muitas pessoas vivem assim. Muitas pessoas são medidas pelos seus valores, pelo que ela apresenta ter, pela roupa que veste, pelo dinheiro que tem no bolso, pelo carro que anda, pelo emprego que ela tem, se ela tem um poder diante da sociedade. Mas nós vemos que isso não é de acordo com a palavra de Deus. Nós vemos que de acordo com a palavra de Deus e diante de Deus, todos nós estamos na mesma altura, todos nós estamos no mesmo patamar. Nós não somos melhores do que ninguém, mas também não somos piores do que ninguém aos olhos de Deus. Agora nós, na qualidade de filhos de Deus, de servos do Senhor, o que nós temos que ter é essa compreensão, que nós nascemos para ser servos uns dos outros. Nós temos que aprender a servir o nosso próximo, nós temos que aprender a servir os nossos patrões, nós temos que aprender a servir o nosso irmão, a servir os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso vizinho. Por que você fala isso, Noel? Que nós temos que aprender a servir até mesmo aquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, principalmente aquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Nós temos que aprender a ser servos daquelas pessoas, porque nós conhecemos o Evangelho. Nós precisamos servir a Deus com nossas atitudes, nós precisamos servir a Deus com nossos afazeres, não somente com o nosso falar, eu sou crente, está tudo acabado, não. Mas ao ver os olhos, nós vemos dessa passagem, o que Zaqueu ostentava, Zaqueu não precisaria de estar em busca do Evangelho. Hoje são poucas pessoas que querem aceitar a palavra de Deus, mas nós vamos ver dentro desta passagem que não é a pessoa que tem que querer aceitar a Deus, mas sim é Deus que o chama. E quando Deus o chama para si, não há resistência para o homem, porque não é nós que comandamos o nosso sentimento, porque não é o homem que comanda o seu querer e seu fazer. Sabemos que todo o nosso agir, todo o nosso fazer, todo o nosso proceder está nas mãos de Deus, está na mão daquele que nos criou. Eu digo para você, a tua casa quem guarda é o Senhor, a tua família quem protege é Deus, a sua vida é Deus, tudo na vida do homem é Deus. Nós simplesmente somos administradores daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Aí olhamos para Zaqueu, e Zaqueu resolve ver quem é Jesus. Mas por que Zaqueu resolve ver quem é Jesus? Porque um dia eu creio que alguém havia falado do Evangelho para Zaqueu. Alguém havia ter falado desse Jesus que viria, que Jesus iria passar por ali, que esse Jesus fazia milagre, que esse Jesus era o Messias, que esse Jesus era o Salvador. Zaqueu ouviu a palavra de Deus, assim como você ouviu o Evangelho um dia, senão você não estaria aqui. A palavra de Deus fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, e sem fé é impossível agradar a Deus. E Zaqueu, ele resolve ver Jesus passar. Bom, Jesus vai passar por ali e eu vou ver Jesus passar. Eu quero ver quem é esse Jesus. Hoje eu vou poder ver quem é realmente esse Jesus. Mas interessante, quando Zaqueu vai em direção onde Jesus havia de passar, Zaqueu se depara com uma grande multidão. A palavra de Deus fala que Zaqueu se depara com uma multidão. E Zaqueu era um homem de pequena estatura, segundo a Bíblia. Zaqueu não era uma pessoa grande que podia ficar na multidão. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu ia nesses comícios de político, e a gente era pequeno e queria subir em cima de alguma coisa para ver os políticos falando assim. Criança era tudo, né? Então eu tentava comparar assim como Zaqueu naquela época. Mas Zaqueu foi inteligente. Ele se deparou com uma multidão, mas aquela multidão, a princípio, foi um obstáculo que iria impedir Zaqueu de ver quem realmente era Jesus naquele momento. Então quer dizer que o sonho, querer, a vontade de Zaqueu, ao primeiro impacto, ia por água abaixo.
E assim, Zaqueu ele tem uma ideia. Não, Zaqueu creio que ele avistou aquela figueira brava. Não, eu vou subir naquela figueira brava e de lá de cima eu vou poder ver realmente esse Jesus passar. A princípio, Zaqueu só queria ver quem era Jesus. Ele simplesmente queria conhecer quem era Jesus. Mas talvez você fale assim: mas Zaqueu quis. Não, por que Zaqueu teve essa atitude? Por que Zaqueu teve essa estratégia? Eu te digo, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar no coração do homem, ele dá inteligência para o homem, ele dá sabedoria para o homem. É diferença de uma sabedoria que você lê em um livro qualquer, é diferença da tua sabedoria humana. É uma sabedoria incompreensível aos olhos humanos. Eu imagino o Zaqueu saindo, que antigamente não era calça assim, não, era tipo uns vestidão assim. Imagina o Zaqueu sair correndo. Imagina a cena com o Zaqueu subindo aquela árvore, com todo aquele desconforto. Mas Zaqueu tinha uma coisa no seu coração que ninguém tirou. Ele queria ver quem era Jesus. Isso um dia aconteceu com você, isso um dia aconteceu comigo. Eu fiquei 12 anos ouvindo a pregação do Evangelho, rejeitando a palavra de Deus, virando as costas para o Evangelho. Mas teve um dia que me despertou sede no meu coração. O Espírito Santo me colocou sede no meu coração, e eu realmente também quis ver quem era Jesus. E quando nós queremos ver quem é Jesus, quando nosso coração anseia pela presença de Deus, quando o nosso coração anseia em buscar e conhecer realmente quem é Deus, há um impacto em nossas vidas. E esse impacto em nossas vidas, ele gera sérias mudanças em nosso comportamento. Ele gera muitas coisas na nossa vida, que vai chegar um dia assim, e você vai olhar para dentro de você e falar: mas será que isso era eu? Não, mas eu não era assim. Meu Deus, como eu era assim, como eu era terrível. Por quê? Porque onde Jesus passa, tudo se faz novo. Aonde há a presença de Deus, tudo é diferente. Por que você fala, Manuel, que é tudo diferente? Dentro da minha casa hoje é diferente do que era antes. Mudou o teu poder aquisitivo? Não. Você mudou de emprego? Também não. Você é rico hoje? Não. Eu continuo sendo a mesma pessoa, mas dentro da minha casa é tudo diferente. Porque dentro do meu lar, Cristo reina. Dentro do teu lar, Cristo reina. Aonde Jesus opera, por mais que há dificuldade, o Espírito Santo de Deus te conduz e te dá sabedoria para administrar as tuas dificuldades. O Espírito Santo de Deus te dá sabedoria para administrar os problemas. O Espírito Santo de Deus é o nosso consolador. O Espírito Santo de Deus, ele te fortalece. É Ele que abre nossos olhos espirituais. É Ele que nos faz ver. É Ele que nos faz enxergar a grandeza de Deus. Zaqueu então, ele olha para Jesus, e ele não imaginava que Jesus ia ver ele primeiro. Zaqueu ali, ele olha para Jesus, de repente Jesus vai passando ali, e Jesus, e correndo adiante, subiu uma figueira brava para ver que havia passado por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu Zaqueu, desce, olhando para cima e viu, e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. O que nós podemos ver nesse versículo aqui? Que não era Zaqueu que queria Jesus, ele simplesmente queria ver Jesus. Mas Jesus simplesmente não queria somente a atenção de Zaqueu. Ali nós podemos ver que Jesus queria pousar na casa de Zaqueu. Jesus queria algo mais de Zaqueu. Jesus, ele simplesmente não quer que eu e você falem: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro. Jesus, ele quer muito mais de mim e de você. Jesus, ele quer o nosso louvor. Jesus, ele quer a nossa adoração. Jesus, ele quer os nossos problemas. Isso mesmo, Jesus, ele quer ouvir os teus problemas. Jesus, ele quer transformar a tua vida, e ele tem poder para isso. Jesus, ele quer que você conte os teus segredos para ele. Nele você pode confiar. E Zaqueu, eu imagino a surpresa quando Zaqueu ouviu
Jesus falar para ele, Jesus se oferecendo para pousar na casa de Zaqueu. E Zaqueu, mais que depressa, Zaqueu, eu também desceria correndo a milhão, acho que eu nem descia, acho que eu pulava lá de cima. Imagina a alegria de poder receber Jesus na sua casa. Eu acho que na sua conversão, eu creio que foi uma alegria muito forte, muito grande, que no primeiro impacto, no momento que o meu coração pulava de alegria, que eu falei, não, a partir de hoje eu não quero mais essa vida para mim, a partir de hoje eu quero ser servo de Deus, a partir de hoje eu quero ter a minha vida transformada. Foi uma alegria tão grande, que no outro dia, eu saía contando para todo mundo. É uma alegria que não tem como explicar, quando você realmente tem um verdadeiro encontro com Jesus. Há uma alegria muito forte no coração do homem e da mulher. Porque daí você sabe que naquele momento o Espírito Santo de Deus começa a agir na tua vida e você passa a pensar diferente. Os teus planos são diferentes. As palavras que saem da tua boca começam a ser diferentes. Porque o teu mundo passa a ser um mundo diferente. Você já passa a não viver naquele mundo que você vivia. Agora você começa uma nova luta, uma nova batalha, caminhando rumo à salvação. Você começa a entender e compreender quem é Deus e a necessidade que você tem de andar nos caminhos do Senhor. Aí começa a viver uma batalha, uma luta. Mas a diferença é que quando você estava no mundo, você também vivia uma luta e uma batalha. Mas porém você estava desamparado. Você estava vivendo uma luta, mas uma luta de passos largos, a condenação eterna. Mas quando você começa a viver nos propósitos de Deus, você começa a viver uma luta, uma batalha, uma renúncia, mas uma direção que o Espírito Santo traz até você para te levar para a morada eterna com Cristo. Aí você começa a conhecer a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus começa a te dar a compreensão do Evangelho de Deus. O que agrada a Deus, o que entristece o coração de Deus. O que você pode fazer e o que você não pode fazer. Isso faz parte da minha vida. Amém. Isso não faz, fica de lado. Não é que você vai cruzar as mãos e falar, não, agora eu sou santo. Não é isso. Mas você vai pensar 2, 3 vezes antes de praticar aquilo que você praticava. E então Zaqueu, quando ele recebe Jesus, o primeiro passo nós vemos ali, e apressando Zaqueu desceu e recebeu com júbilo. E vendo tudo isso, murmuravam, dizendo, e entrara para ser hóspede de um homem pecador. Os fariseus da época sabiam que Zaqueu ele não era bem aceito, porque Zaqueu era um pecador terrível e odiado por aquelas pessoas. E sabemos que Jesus é um homem muito santo, 100% Deus e 100% homem. E quando Jesus resolve entrar na casa de Zaqueu, e aquelas pessoas ali que viram aquela cena que presenciaram, Jesus falando, não, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E as pessoas viram de fato, viram literalmente, Jesus entrando na casa de Zaqueu, sabendo que Zaqueu era um cobrador de impostos, era um corrupto, Zaqueu extorquia as pessoas, Zaqueu era um homem fraudulento, e as pessoas estão começando a falar, mas como pode um judeu se misturar com um pecador? Naquela época, até hoje, um judeu de sangue, um judeu nato, ele não se mistura com outros povos. Um judeu verdadeiro não se assenta nem fazer as refeições à mesa com um povo que não seja judeu. Então começou ali as murmurações. Mas por que isso? Mas um judeu vai sentar com um pecador? Isso não está certo, isso está errado. Começaram as críticas. Eu me lembro que quando eu me converti, as primeiras críticas sobre a minha conversão veio dentro da minha família. A minha família, meus irmãos. Meu pai sempre disse que preferia ter um filho morto do que ter um filho crente. Essas foram as palavras que meu pai falava quando ele era vivo. Mas o importante é o Evangelho de Cristo. O desejo de estar com Cristo falou mais alto na minha vida.
Os propósitos de Deus têm falado mais alto na minha e na tua vida. Eu glorifico a Deus por isso. Então a nossa vida ela não tem que estar restringida naquilo que nós temos. A nossa vida ela não tem que estar baseada naquilo que nós temos, adquirimos, naquilo que nós vemos, naquilo que nós tocamos, naquilo que nós somos. A nossa vida ela precisa estar baseada no Evangelho de Cristo. A nossa vida ela tem que estar controlada e governada pelo Deus vivo e soberano. De glorificar a Deus em todo o tempo. E quando nós olhamos para a nossa vida, que nós éramos, por que Deus tem te escolhido a você? Por que Deus chamou você para ouvir a palavra dele? Não sei. Bom você não é. Bom eu não sou. Mas aprove o Senhor ter nos chamado para ouvir a sua palavra. Aprove o Senhor ter nos escolhido para a morada eterna. Aprove o Senhor ter nos escolhido para quebrar, como cantamos aquele louvor, quebra-me, Senhor, somos vasos em tuas mãos. Ele que quebra, é o Senhor que nos fez, é Ele que transforma nossas vidas, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá a salvação. A salvação não depende de mim, não depende de você, a tua salvação não depende do teu esposo, a salvação dos teus filhos não depende de você. Cabe sim a nós pregarmos a palavra de Deus, cabe sim a nós evangelizarmos e mostrar para as pessoas a esse Jesus maravilhoso, a esse Jesus Salvador. E então as pessoas começaram a murmurar e criticar, porque Jesus havia entrado na casa de Zaqueu. Era uma afronta para aquele povo, porque aquele povo, os fariseus, eles conheciam muito bem a palavra de Deus, ele conhecia muito bem o Evangelho, mas aí estava uma grande diferença entre você conhecer e entre você viver e praticar a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer o Evangelho, mas também precisamos praticar o Evangelho, assim como ele. Dizer que conhece a palavra de Deus não é o suficiente. Nós temos que viver a palavra de Deus. Nós precisamos amar a palavra de Deus como um todo. Por mais que a palavra de Deus venha nos corrigir, venha nos exortar, nós precisamos levantar as nossas mãos aos céus e render graças a Deus. Dizer, Senhor, graças a Deus que hoje a tua palavra me corrigiu. Graças a Deus, Senhor, que através da tua palavra eu pude ver mais uma vez eu tenho pecado contra ti. Me perdoa, Senhor, me socorre, me sustenta. Que a palavra de Deus ela fala conosco em todo o tempo. E então Jesus vai até Zaqueu. E então Jesus resolve pousar na casa de Zaqueu. E nós podemos ver mais adiante que no versículo 8 a palavra de Deus diz assim: levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Aqui nós vemos que em momento algum a palavra de Deus fala que Jesus pediu algo para Zaqueu. Em momento algum a Bíblia fala que Jesus falou: Zaqueu, você precisa ser um dizimista, você precisa participar de campanhas, Zaqueu. Você precisa, Zaqueu, colocar tantos mil no envelope e doar para a igreja para você ser salvo. Em momento algum Jesus falou isso para Zaqueu. Houve ali no coração de Zaqueu algo espontâneo que comoveu a vida de Zaqueu, que comoveu o coração de Jesus. Ao ver a atitude de Zaqueu naquele momento, a presença de Jesus na casa de Zaqueu levou a Zaqueu a refletir a sua vida, o que ele era e o que ele fazia antes de ter esse encontro com Jesus. E quando nós temos um encontro com Jesus, também nos levou a ver quem nós éramos, a refletir. Não sei se você já parou para pensar que você está só, o que você praticava antes de você conhecer Jesus, o que você falava, os lugares que você frequentava, o que você fazia ou deixava de fazer, como você era, as atitudes que você tinha,
antes de você ter um encontro verdadeiro com Jesus. Interessante que Zaqueu, quando ele propõe isso para Jesus, fala: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho roubado alguém, Senhor, porque no coração de Zaqueu ele sabia que ele era desonesto. Ninguém melhor para conhecer o seu coração do que Deus, e em segundo a você mesmo. Somente Deus e você conhecem o seu coração. E quando você tem um encontro com Jesus ali com Zaqueu, Zaqueu olhou para o seu coração, ele viu que ele tinha um coração corrupto, ele viu que o seu coração era má, ele viu que o seu coração era ladrão, ele viu que o seu coração mais além era pecaminoso. E quando nós olhamos para Jesus, quando nós estamos diante de Jesus, nós olhamos para a nossa vida e vemos o quanto nós somos falhos e pecadores, e olhamos para a grandeza de Deus, e podemos ver o quanto Deus é santo, o quanto Deus é puro, o quanto a santidade de Deus está muito além. Aí nós podemos ver que não somos dignos, que não somos merecedores nem de pronunciar o nome de Deus. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, quando olhamos para as promessas de Jesus, quando olhamos ali o amor de Jesus para nossas vidas, quando olhamos para a grandeza, a coragem de Jesus, quando Jesus vem nessa terra, Ele cumpre a vontade de Deus, Ele vai até aquela cruz, Ele é açoitado, Ele é zombado, Ele é cuspido, Ele é preso, tudo isso para entregar a sua vida por mim e por você. Aí nós olhamos para nós e vemos: será? Eu não sou merecedor. Mas eu digo para você: quem vai questionar com a vontade de Deus? Pode-se o vaso questionar o oleiro? De jeito nenhum. Nós não temos direito algum de questionar com a vontade de Deus. Aquilo que Deus quer fazer na tua vida, Ele vai fazer e pronto, final. Nós não temos direito algum de questionar. Em tudo dê graças. Se você está passando por lutas, glorifica a Deus, se rende aos pés de Jesus, fala: Senhor, olha para a minha vida, Senhor, eu sou pecador, eu sou falho sim, olha para a minha luta, olha para as provações que eu estou passando, mas eu sei que o Senhor tudo pode fazer, eu sei que o Senhor pode me livrar, eu sei que o Senhor pode me guardar, eu sei que o Senhor pode resolver meus problemas, porque foi o Senhor que me criou, foi o Senhor que permite as lutas. Mas também sei que da mesma forma que o Senhor permitiu a tempestade, o Senhor também pode acalmá-la. Eu também sei que o Senhor pode me dar o amanhecer, uma vida de alegria, que essa tristeza pode ser transformada em paz. Eu sei que não é fácil. Enquanto nós estivermos vivendo nessa vida, nós vamos viver uma vida de luta, uma vida terrível. Não é fácil. Nós todos os dias nós temos família, nós vivemos diante de uma sociedade, nós temos batalha, nós enfrentamos dificuldade, seja com nossos filhos, seja no nosso trabalho, seja na sociedade. Mas o que nós não podemos nos esquecer, que nós temos um Jesus ao nosso favor, temos o Espírito Santo de Deus que nos consola, temos o Espírito Santo de Deus que nos fortalece, temos o Espírito Santo de Deus que nos dá sabedoria para conduzir a nossa vida na presença de Deus. E aquele povo ali que criticava Zaqueu, criticava Jesus ali, e Jesus vendo essa atitude de Zaqueu, e Zaqueu pega e fala: Jesus, eu vou devolver 4 vezes mais essas pessoas que eu tenho roubado. Zaqueu então resolve, com o seu ato de entrega ao Evangelho de Cristo, ao Evangelho de Deus,
Com essa atitude, Zaqueu mostrou para Jesus que o coração de Zaqueu naquele momento não estava mais nos bens materiais, que a vida de Zaqueu já não estava mais em cobrar impostos, que a atitude de Zaqueu não estava mais em roubar as pessoas. Zaqueu ali naquele momento, o coração de Zaqueu, naquele momento em diante, estava nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o coração de Zaqueu passa a ter uma nova vida naquele momento. Zaqueu então, até naquele momento, ele vivia morto espiritualmente. Zaqueu vivia debaixo de uma cegueira espiritual. Zaqueu tinha todas as suas riquezas, tinha todo o seu império, mas no coração de Zaqueu faltava algo. Por mais que Zaqueu era um homem rico, por mais que Zaqueu desfrutava das suas riquezas, mas o coração de Zaqueu ansiava por algo que nem ele sabia o que era. O coração de Zaqueu ansiava pela presença do Deus vivo. O coração de Zaqueu ansiava pela morada eterna. O coração de Zaqueu ansiava por salvação. Mas Zaqueu até então Zaqueu não sabia o que era. Mas naquele momento que Zaqueu tem essa atitude de devolver tudo que ele tinha roubado, Zaqueu não se importava em viver uma vida de pobreza. Zaqueu passou a não se importar com o que as pessoas iam achar. Ele era um homem rico, ele era um pecador, ele era um cobrador de impostos. Agora Zaqueu é pobre, Zaqueu agora é crente. Zaqueu não se importava mais com o que as pessoas iam falar. Mas o que mais importava na vida de Zaqueu era estar andando com Jesus. O que mais importava na vida de Zaqueu era andar nos caminhos que Jesus havia preparado para ele andar. Caminho da vida eterna. A nossa vida, ela está no caminho. E nós não temos que ficar à beira do caminho. Nós temos que estar no caminho. E esse caminho chama-se Jesus Cristo. Que o próprio Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não adianta nós nos apegarmos à nossa riqueza. Não adianta nós nos apegarmos em uma religião. Não adianta nós vivermos apegados naquilo que nós temos. Não adianta nós ficar apegados naquilo que nós achamos. Não. Nós temos que se apegar na palavra de Deus. Nós temos que se apegar nesse evangelho que transforma, nesse evangelho que salva, nesse evangelho que cura, nesse evangelho que restitui, o evangelho de Cristo. E Zaqueu resolve então andar com Jesus. Imagina a alegria no coração de Zaqueu, abrir mão de tudo aquilo que ele sabia que era errado. Mas por que Zaqueu soube que aquilo tudo era errado? Porque naquele momento houve realmente uma ação do Espírito Santo de Deus no coração de Zaqueu, que causou uma mudança, e o Espírito Santo de Deus fez com que Zaqueu interpretasse que tudo aquilo que ele estava fazendo era errado aos olhos de Deus. Porque até então a vida que Zaqueu levava para ele era normal. A vida que eu levava até 10, 12 anos atrás para mim era normal. A vida que você levava antes de conhecer o Evangelho, talvez para você era uma vida normal, para você, mas para Deus não era normal coisa nenhuma. Mas quando você conhece a Jesus, quando você começa a saber o que é realmente Jesus, quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, aí você pode ver que aquela vida que você levava não era normal coisa alguma. Aí você passa a ter uma nova vida, porque o Espírito Santo de Deus te dá vida. O Espírito Santo de Deus sobra fôlego de vida em você, e você passa de ser um morto para receber a vida, e ser um homem ou uma mulher vivo na presença de Deus. Aí o seu louvor chega até o trono da graça, aí a tua oração é levada até Deus, aí existe uma transformação verdadeira na sua vida, porque até então você não agradava a Deus na sua vida. Até então você não agradava a Deus da maneira que você procedia. E no versículo fala assim, versículo 8, para finalizar: digo-vos, perdão, não é aqui, irmão,
E no versículo 9, disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Aplauda o Senhor por esse versículo. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando Jesus entra naquela cidade, havia uma grande multidão ali em Jericó. Olha, a Bíblia fala que havia uma multidão que impedia de Zaqueu ver Jesus. Aí eu posso provar para você que Deus é soberano, que Deus controla tudo, é Deus que comanda, Ele salva quem Ele quiser, não importa se a pessoa é um traficante, se a pessoa é um estuprador, se a pessoa é um viciado, não importa, para Deus não importa, porque Deus não olha para o homem assim como um homem olha para o outro. Deus olha no coração, Deus sabe quem Ele chama para si, Deus sabe quem Ele vai chamar para a salvação. Porque ali naquela multidão, Jesus entrou ali, Jesus podia salvar mais pessoas, mas não. Naquele momento, Jesus simplesmente quis salvar Zaqueu. O propósito de Jesus ali em Jericó era de salvar Zaqueu. Mas por que Jesus quis salvar Zaqueu? Porque Ele quis salvar Zaqueu. Zaqueu é um homem que roubava, Zaqueu é um homem que extorquia, Zaqueu era um homem pecador, Zaqueu era um homem que era odiado, mas naquele momento Jesus queria salvar Zaqueu. Jesus quis pousar na casa de um pecador. Eu digo para você, o que você tinha de bom para Jesus salvar você? O que eu tinha de bom para Deus querer me salvar? Mas Jesus, Ele não veio para condenar, Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Todas aquelas pessoas condenavam Zaqueu, todas aquelas pessoas condenavam a atitude de Zaqueu, mas Jesus olhou para Zaqueu, e Jesus olhou no coração de Zaqueu, e Jesus, eu creio, não, esse vai me seguir, esse vai abandonar a sua vida pecaminosa, esse vai abandonar a sua vida de roubador, esse não vai mais ser ladrão, esse não vai mais ser um fraudulento, esse não vai ser isso, esse não vai ser uma pessoa que extorque as pessoas, esse vai ser um adorador